Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pode Superar. É um prazer ter você aqui conosco. Eu te convido para você que ainda não segue o canal, já se inscreve, ativa o sininho aí para você não perder nada. Hoje, um dia super especial que eu tenho a honra de receber uma convidada que, além da minha admiração, ela tem também meu coração. Nos últimos tempos, tive a honra de poder conviver mais de perto com essa pessoa, com essa profissional que de forma muito linda eu conheci na igreja. Então a gente serve na mesma igreja. Então primeiro eu conheci a pessoa, depois conheci a profissional e claro que com a história linda que ela carrega, ela não poderia de passar por aqui, deixar de passar por aqui, né, gente? E de forma maravilhosa para ilustrar esse mês das mulheres, ela vinha a primeira convidada do mês, porque ela foi escolhida assim a dedo. Porque de fato esse posto da primeira convidada para abrir o nosso mês das mulheres, ela merece com certeza e tem muito a acrescentar para você, mulher, aí nessa jornada. Então fica conosco até o final, que eu tenho certeza que você vai aprender grandes coisas aqui hoje com esse lindo testemunho. Hoje eu tenho a honra de receber a Jane e eu quero que ela se apresente. Por favor, minha querida, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, fico lisonjeada com essa apresentação, muito feliz, muito grata a esse convite, é uma honra poder estar aqui. É realmente o nosso encontro, eu falo que Deus não une pessoas, Ele une propósito, eu não tenho dúvida que esse foi mais um propósito dele unido, estarmos juntas, servindo na mesma igreja. Para mim é um privilégio ter te conhecido, uma mulher tão incrível, tão maravilhosa e tão inspiradora como você. Que bom estar aqui, eu agradeço muito pelo convite, é um prazer poder participar desse bate-papo aqui sobre superação, não é? O quanto Isso. é importante nós compartilharmos as dores superadas e se preparar para dores que podem vir, superações, né? Que todos nós podemos tropeçar aí em um momento de crise, mas que bom saber que a superação ela é para mim, ela é para você, ela é para todas, tá? É verdade. Gente, a Jane, algumas coisas eu sei, mas outras não, que eu vou descobrir aqui com vocês. Mas a parte da história que eu sei já assim, me inspirou tanto. Ela me inspirou primeiro como mulher, depois ela me inspirou como empreendedora, como esposa, como mãe. Essa é uma mulher maravilhosa, assim, que já superou tantas coisas com um olhar tão doce, tão delicado, assim, que a gente vê a presença de Deus, assim, viva. E é isso que eu quero que você receba aí. Abra seu coração e receba esse testemunho, essa jornada dessa mulher que venceu muitas coisas. Mas para a gente começar, eu queria puxar para o nosso tema, né? Da superação. Então, aqui no mês das mulheres, a gente fala mulheres, a delícia, a dor e a delícia de ser mulher, né, Jane? Exato. Nós sabemos, eu, a Jane, você aí também, a gente sabe o quanto custa os fardos. A mulher tem uma jornada diferenciada e por isso que é digno mesmo que a gente tenha não só o Dia da Mulher, mas o mês da mulher, né? Exatamente. E Eu acho que tem que ser o ano inteiro para nós. Pelo tanto de dor, você falou a dor e a delícia, e é isso que traduz mesmo ser mulher, né? É as dores e as delícias de ser mulher que anda assim alinhado, juntinho, né? exatamente. Equilibrando ali os pratinhos e fazendo aquela junção, aquele jogo de equilíbrio, jogo de cintura, que a mulher de forma especial consegue, não é mesmo? É A gente verdade. faz a diferença em todos os lugares, no trabalho, na igreja, no meio das amizades, em casa, tudo muda com a chegada da mulher em casa, por exemplo, né? Verdade. É de forma muito especial. Então a gente carrega mesmo uma responsabilidade grande. É gostoso, mas muitas vezes a gente se sobrecarrega também, né. É. Então para falar sobre isso eu queria que você trouxesse para a gente qual foi a fase que você precisou superar, que mais te marcou, assim, a superação que mais Muito fez. bem. Tem algumas fases, mas até para contextualizar, muitos eu acredito que vão estar assistindo não me conhecem, né. A Lauren gentilmente já me apresentou de uma maneira muito carinhosa, mas explanando um pouquinho de quem é a Jane, além de ser serva de Deus e graças a Deus amiga hoje dessa mulher maravilhosa, eu sou mentora especialista de roupas de mesa e mesa posta, tive que recomeçar no meio justamente de uma crise, tive que me superar e recomeçar, me reinventar em tudo isso. E hoje sim eu tenho um curso que é o maior curso de mesa posta, de mesa posta do país, mas antes disso teve um início, teve todo um começo de como tudo isso começou, né? O marco zero que é para todos, e geralmente o recomeço nasce ali em um momento que você precisa mesmo
se superar, Era. né? E foi aí que aconteceu. Contextualizando um pouquinho, Lauren, de como tudo aconteceu, foi assim. Eu era bancária, estava no banco há 11 anos, o maior banco da América Latina, e era o meu sonho estar lá. Estudei um monte, passava um monte de feriado, final de semana, estudando, porque eu tinha que passar em várias certificações. Era o meu sonho, o meu desejo, era assim, o meu ápice era conseguir entrar naquele banco e conseguir fazer carreira lá. Então veja só como os caminhos de Deus são os certos e não os nossos, porque às vezes a gente deseja tanto uma coisa, mas não é lá que Deus gostaria que a gente estivesse, e a gente só vai entender as coisas lá na frente. Depois. Só depois, e aí a gente vê, poxa, assim, às vezes a gente quer tanto uma coisa, mas a gente não pergunta se Deus quer. É. Então a gente briga, eu quero isso, mas será que Deus quer? A gente não pede, às vezes, a permissão, e a gente só vai igual um caminhão sem freio, atropelando as coisas, atropelando o processo, muitas vezes o processo que Deus quer que nós vivamos, e vai. E aí lá na frente, quando as coisas não dão muito certo, não é porque você foi ruim, ou porque... Não, é porque às vezes Deus tem coisas melhores e maiores. E às vezes no momento da dor, a gente não consegue entender. Mas com a superação em todo esse processo, aí você consegue entender, olha, foi o quebra-cabeça montado de Deus. E aí como que tudo aconteceu? Consegui entrar no banco, consegui fazer a tão sonhada carreira, foram mais de 30 troféus lá dentro, minha mesa parecia, era lindo de ver. Eu tava muito satisfeita até determinado momento. Quantos anos você ficou? 11 anos, 11 para 12 anos. E aí lá eu fiz uma carreira, uma vida. E cada degrau que eu ia subindo ia ficando mais realizada, porém, em determinado momento eu vi que aquilo já não era mais para mim, aquilo começou a me sucumbir, começou a me adoecer. Então eram muitas metas, era muita cobrança, era uma coisa assim exacerbada, aquilo não podia mais estar vindo do coração de Deus para mim. Eu chegava em casa, não conseguia dormir tranquila, eu tinha sono assim, meio um sono aterrorizador, aquela coisa esquisita. Final de semana eu não conseguia me entregar para minha família num passeio, era a cabeça sempre pesada e pensando nas metas, não queria viver e tudo mais, porque no banco tem muito aquela fantasia de uau, ser bancária e tudo mais. E assim, tem lá suas vantagens e tudo mais, tem bons salários e bons benefícios, mas vai um pouco além disso nos bastidores, muitos bastidores que a gente não vê. Que ninguém imagina. Não é flores, não é só um jardim encantado, tem muitas dores, e eu vivi muitas delas. A cada degrau que você vai alcançando, vai subindo, vai vindo mais desafios, mais carga no seu ombro, mais carga e mais carga, e isso não podia dar em outra coisa. Então me levou a uma depressão muito profunda, a um adoecimento mental assim muito severo, Nossa. a ponto de me levar para o quarto, de não conseguir sair do quarto, a ponto de eu olhar para minha pequenininha, minha filha, eu tenho uma filha de 8 anos, meu potinho de mel, assim, eu chamo ela, porque ela é um docinho, é meio limão, né? Ela é aquele assim, às vezes tá docinho e às vezes tá um limão azedo. Sei. Mas quem é mães entenderão, né? Sim. Mas é uma... Meninas, Não é? Ainda mais desde cedo. olha, eu vou falar uma coisa, eu falo assim, filha, você pode ser brava o que for, desde que você seja, crente. Uma menina cristã, uma menina que segue os princípios. Aí eu deixo você ser brava, eu deixo você se impor sua vontade aqui, mas fica esse coraçãozinho. pacifica, exatamente. E aí eu olhava para ela ainda pequenininha, quando tudo isso aconteceu, ela estava lá com seu 1 aninho, 2 aninhos de idade. E a depressão, ela é doença, né? Não vamos romantizar aqui a coisa de, é falta de Deus, é falta de espiritualidade, é falta de força. É muito importante, sabe, Lauren, de falar sobre isso, porque há uma certa confusão ainda sobre isso. Sim. Sobre o que é falta de espiritualidade, o que é falta de Deus, o que é falta de força. A depressão, ela é uma doença e ela tem que ser vista como tal. É claro que a gente pode se fortalecer na fé e impedir da xícara do copo transbordar. Mas quando esse copo já está transbordando, não tem a ver com a vontade de Deus, né? Eu digo que assim, Deus capacitou todos os profissionais. Capacitou, por exemplo, o Dr. Pedro para cuidar, da saúde, de todas as vitaminas, como um nutrólogo. Capacitou o cirurgião cardíaco, o cardio. Capacitou o oftalmo, capacitou para cuidar de cada parte do nosso corpo. Isso. Quando você está com dor de garganta, Lauren, você deixa a garganta melhorar sozinha em casa? Não, cuido. Cuida. Busco recurso. Busca recurso, vai no médico, pega um antibiótico, trata. Isso. Se você quebrar a perna, você vai deixar a perna colar o osso sozinha? Não, vou buscar recurso. Né? Sim. Então por que quando a gente adoece mentalmente, a gente acha que vai se curar sozinho? Que é normal. Que é normal. Assim existe o psiquiatra, É verdade. que é um médico qualificado, que Deus deu essa qualificação hoje na medicina para ajudar essas pessoas. Só que eu não entendia isso e eu relutei. Justamente por conta desse tabu que as pessoas apontavam como frescura, falta de fé. Minha filha sem força, tem uma filha.
E não é sobre isso. Naquele momento, esse tipo de coisa, eu falava para muito poucas pessoas, na verdade, mas esse tipo de comentário era como uma facada no peito. Porque você tem uma pequenininha, e estava tudo bem, graças a Deus, meu marido, a nossa casa, mas você tem uma filha ali de 1 ano e meio. Você está num quarto, você olhar para ela, e você não se sentir capaz de cuidar daquela criança que você desejou tanto. Era o sonho da sua vida. Era o que você mais desejava ter. E aí você olha para ela, de repente, você não consegue ouvir o choro, assim, tudo fica meio turvo, e aí quer brincar, e você não tá entendendo o que tá acontecendo. E aí você ouve de alguém: "Tenha fé, tenha força, você tem uma filha". Eu Como falei: se "Eu você sei que não eu tenho, tivesse, eu sei que eu tenho, era o que eu mais desejava ter, era essa filha, era esse sonho. Só que eu não sei o que está acontecendo". E a depressão é isso, ela embaralha os seus pensamentos, ela te joga no fundo do poço e te faz acreditar que lá é o melhor lugar, que você não pode sair dali. Ela te abraça e fala: "Fica aqui, você é uma inútil mesmo, você não precisa pra mais nada, fica aqui, você não precisa fazer nada, você só se precisa tudo chorar". perdesse a graça, né. Tudo perdesse a graça. Não adianta o que façam ao seu redor. Exato, nada. Meu marido sentava comigo e tudo mais, e conversava, e a neném via brincar, e quanto mais tinha vozes, e mais parece que você queria sumir dali, você não quer ouvir, você não quer conversar, você quer... A sensação que você está morrendo mesmo, E a você sensação de estava você não trabalhando querer nessa mais época isso. ainda? Aí eu precisei buscar um afastamento, busquei um afastamento de um período, porque eu já não tinha condições. Isso foi no ápice, porque eu fui trabalhar me arrastando, mesmo doente. Isso foi um problema, porque eu não queria aceitar. Isso que eu ia te falar, até você aceitar e enxergar, né, e enxergar e aceitar para você mesma, Exatamente. assumir para você mesma. Isso. E aí o que aconteceu? Eu fui me arrastando para o trabalho muito tempo, chorava no banheiro, do nada eu ia para o banheiro chorar. Assim, uma coisa que você não explica, tá jorrando de você sensações tristes. Eu acordava tomando café, já chorava, e chorava, e chorava, chorava, chorava. E isso prejudicou a minha casa, meu marido, meu casamento, porque ele não sabia mais o que fazer. Aí eu fui, aceitei ir no psiquiatra, mas o que aconteceu? Ele me deu um monte de remédio e eu deixei tudo lá, com medo daquilo se tornar o tal do vício. Não quero me viciar. E isso tudo por quê? Por que que hoje eu sou uma defensora de vai se cuidar, aceite o tratamento? Porque assim como você se trata da garganta e para de tomar o medicamento 7, 10, 12 dias, o que o médico falar, é um tratamento que você também vai parar. É só um tratamento, mas eu não aceitava isso por causa dessas tantas pessoas que motivavam a depressão por frescura. Sim. Então eu ficava achando: "Não, você vai viciar aí, você vai viciar se tomar esse remédio". E eu ficava olhando para ele, Totalmente estava dominada por elas, por elas, né. pelas vozes. E aí eu olhava aqueles remédios e eu ia ficando pior e pior. E aí entra a vontade de Deus, porque assim, eu chegava no travesseiro e eu chorava: "Deus, me tira desse fundo do poço, me tira desse abismo, pelo amor de Deus, me devolve a vida de volta". E os remédios do meu lado. Tudo lá. É como se Deus falasse: "Minha filha, eu capacitei aquele profissional, te levei até lá, te dei alguém que deu a indicação para você, usei essa pessoa, ele te deu o tratamento, tá aqui, a resposta de oração tá aqui". Sim. É a vontade de Deus, muitas vezes, que a gente espera o milagre sem a ação. Então, Deus faz muitas coisas, sabe, Ló? Ele faz muitas coisas pra gente. Aliás, eu digo que ele faz tudo, ele só não faz a nossa parte. Exatamente. Então, a nossa parte, a minha parte estava ali de tomar um remédio. E eu não queria fazer. Até um dia eu decidi fazer. Gente, foi como se tirasse com a mão. Em alguns dias eu era outra. Eu estava resgatando a Jane de volta. Olha só, Assim como se eu tivesse doente de qualquer coisa e tivesse tomado remédio. Eu para falei: "Meu", tirar a dor. falei: "Por que que eu esperei tanto tempo para não me cuidar? Por quê?". Eu de repente já estava sorrindo, já estava voltando a viver e tudo aquilo foi se dissipando. Ou seja, aceitar o processo, aceitar que adoeceu, vamos cuidar, vamos Isso. tratar. A gente tem que estar disposto a fazer a nossa parte. Exatamente. Às vezes a sua maior prova de força é aceitar ajuda. Aceitar ajuda. E a gente que é muito forte, muito dinâmico, pensa que resolve tudo, quando chega um momento da gente precisar de ajuda, é muito difícil a gente assumir para a gente mesmo, isso é verdade. Muito. Você não É, quer aceitar Não fragilidade. não quer aceitar a fragilidade, e aí vem uma série de julgamentos que ainda ecoam, né, ali na nossa mente, no nosso coração, e infelizmente existe mesmo. Eu passei por um histórico quando você está falando, eu estou lembrando muito disso aqui, tratamento do meu pai. Meu pai sofreu de depressão por muitos anos, hoje é controlado, medicado, mas quando ele foi aceitar a medicação, foi uma luta também para aceitar ir num psiquiatra, porque existem esses paradigmas para serem quebrados, né. A Existe. pessoa acha o quê? Psiquiatra é médico de doido, o povo pensa. Existe. "Ai, não quero", até eu conseguir convencer ele de ir, ele já tinha tido depressão várias vezes na vida. E aí num determinado momento eu consegui convencê-lo a ir. E aí entrou nessa questão da medicação.
quando ele aceitou tomar a medicação, foi exatamente o que você falou, Tira com a mão, né? tira com a mão. E assim, por quê, né? Por que que existe isso? Por que esse preconceito com a medicação, com a depressão, se ela é uma doença como todas as outras, que merece ser tratada, Cérebro é parte do acompanhada? corpo, né? O Exatamente. cérebro é uma parte do corpo Sim. como qualquer outra e adoece. Sim, e quando eu comecei a acompanhar o caso dele e acompanhamento nos médicos, uma coisa que me impressionou foi isso que você citou. Eu fazia de tudo para vê-lo feliz. Se eu podia levar ele para um paraíso, para uma praia, eu podia levar a comida que era preferida dele, eu podia fazer nada mudava Não. o cenário dele, Não. o estado dele. Pelo contrário, quanto mais, quando eu estava nesse momento, quanto mais ofertas incríveis me faziam, o Rô, vamos viajar para não sei aonde, mais aquilo me adoecia. Porque eu não tinha disposição para querer aquilo que eu sei que eu amava. Então ele vinha com algo que era muito legal para mim. Eu vou te convidar para aquele restaurante que você sempre gostou de ir. Um exemplo. E aquilo para mim era aterrorizador, porque eu não quero ir, como assim? Era o lugar que eu amava ir, e aquilo vai atordoando mais ainda. Uma cobrança, né, interna. Nesse momento que eu aprendi, e depois eu acabei estudando e me adentrando mais no assunto, é que alguém que está, de repente, com uma crise de ansiedade, com depressão perto de você, entenda que às vezes aquela pessoa, ela só quer mesmo é chorar e desabafar. Às vezes não tem palavras a ser ditas naquele momento. E tem que tomar muito cuidado com isso, porque a depender do que você fala, mesmo desejando o bem daquela pessoa, porque muitas vezes o que a gente quer é o bem, mas a gente quer tanto bem que a gente se atropela nas palavras e prejudica um tratamento, uma evolução naquele quadro. Então, muitas vezes é só sentar do lado da cama, abraçar e falar, tá tudo bem, eu tô entendendo a sua dor, eu sei que tá doendo. Porque a pessoa, ela quer sentir, ela quer saber que ela não tá sofrendo sozinha, que as pessoas estão Então, Beli, percebendo que é uma dor. sim. Eu sei que tá doendo. Eu sei que não é frescura, eu sei, você está passando por isso, mas deixa eu te falar, vai passar, a pessoa só quer ouvir isso, vai passar, eu tô aqui. Jane, eu acho que o mais difícil deve ser, para quem convive, quando entender qual é a hora de buscar recurso, buscar ajuda, ou se é só uma fase triste e vai passar. As pessoas que conviviam com você, que estavam com você, tiveram essa dificuldade? Sim, tem diferenciações, tanto que na hora que você vai buscar ajuda médica, o médico consegue entender se você está sofrendo pela perda de alguém, pela partida de alguém, pelo luto, pela separação, de repente de um casamento, se é uma dor momentânea ou se é realmente um quadro de depressão. Isso tem muito a ver com o tempo, porque uma coisa é você se lamentar por algo, né, aquela fase intensa da dor, de perda, de separação e tudo mais. Agora, quando isso começa a se arrastar e tem alguns sintomas diferentes no meio, então quando você perde o prazer pela vida, quando você não quer mais sair, quando nada para você faz mais sentido, é diferente de uma tristeza. Porque a pessoa que está muito triste, ela ainda topa ficar em ambientes para tentar de alguma maneira, ela tenta se socializar. Ela ainda está tentando, né? Ela ainda está Quando ela para de tentar, porque o que me impressiona, o que me preocupa é isso, se as pessoas envolvidas nesse âmbito familiar conseguem detectar se essa pessoa já chegou na hora de precisar desse apoio, ou se às vezes a família, porque a pessoa que está sofrendo a depressão, raramente ela mesma vai tomar providência de buscar esse recurso, não vai. Então, como é importante ter uma pessoa que tem esse olhar para despertar, né? Peraí, é hora de buscar ajuda, é hora de entrar um médico, uma medicação tem que acontecer. É preciso que alguém tenha esse olhar sensível para de fato tratar como uma doença séria que ela é, né? Sim, independente, na dúvida, Lauren, eu falo que, na dúvida, procure um apoio primeiro de um psicólogo. Se a pessoa está apresentando de alguma, sabe assim, não quero, tá meio receosa, não quer ir para um psiquiatra de cara, vai para um psicólogo, porque o psicólogo vai identificar o tamanho dessa dor, a gravidade disso, que caminho que isso está tomando, e o psicólogo vai indicar um psiquiatra. Gente, psicólogo é para todos. É no ápice da alegria e é no ápice da tristeza. Aliás, bebê já devia nascer fazendo terapia. Eu falo, terapia é vida. É vida, a gente ia evitar crianças já com, sabe assim, com várias questões pequenininhas. Criança já devia fazer terapia, porque é saudável. Tem a terapia que ela é destinada ali, é claro, a tratar algumas questões, né, mais agravadas. Mas tem a terapia comum do dia a dia. Nós precisamos ter uma pessoa, além do nosso marido, além da nossa amiga, que a gente possa extravasar, que a gente possa falar. E aí, essa pessoa... Então, tire esse tabu. O que eu deixo quebre isso, sabe? Esse negócio de psicólogo é para doido, psiquiatra, então, nem se fala, é para quem está na camisa de força. Porque é o mal do século.
E quanto antes você quebrar esse tabu, talvez você que está passando por esse momento agora, quanto antes você aceitar que é uma doença, é passageira, não existe estar com depressão. Às vezes eu ouço as pessoas falar, não existe estar, não existe ter depressão. Eu tenho depressão, eu sou uma pessoa depressiva. Não, isso não existe, rompa isso. Existe estar com. Hoje eu estou com dor de cabeça, eu sei que vou tomar um remédio e vou melhorar. Talvez a dor de cabeça não melhore, claro, a depressão não vai melhorar tão rápido quanto uma dor de cabeça, porque cada doença é um processo. Uma perna quebrada pode levar anos Sim. para consertar, para colar o osso, dependendo, um acidente, você cai aí de algum lugar, imagina, quebra os ossos, quebra... Então, é aceitar o processo. Quanto tempo vai demorar? Não sei, o seu caso pode ser um, o meu foi outro. E assim, hoje no Brasil, o índice de aumento dessas patologias é alarmante. Quantas empresas estão com funcionários afastados? Eu estava, inclusive, essa semana acompanhando um dado que registrou em relação ao ano passado, quanto que isso cresceu. As empresas precisando dar licença para os funcionários por quadro de adoecimento mental. Muito. E quando a gente fala de o psicólogo é uma entrada, uma porta de entrada maravilhosa, porque ele realmente faz você trazer reflexões e percepções que talvez sozinho você não faria, né? E ele também pode ter esse gatilho de entender que é hora de ir para outro profissional. Mas quando a gente fala, por exemplo, veja, a depressão, ela é uma doença que precisa ser medicada. Quando a gente fala dos transtornos de ansiedade, não essa ansiedade normal que a gente tem na vida de rotina, ansiosa para chegar logo alguma coisa. Como eu estava, né, ansiosa para chegar aqui, ter esse papo com você. Essa ansiedade boa. Essa ansiedade boa, eu ansiosa para te receber. Essa ansiedade boa, as emoções assim que a gente acessa e que nos faz bem e que faz parte. Agora, a ansiedade, quando ela vira um mal na sua vida, ela também tem que ser medicada. Então, às vezes você está com um psicólogo e está achando que certas coisas vão ser resolvidas ali, mas quando entra para patologia, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, uma depressão, se você tem o preconceito de ir para um psiquiatra, você não vai conseguir tratar. E não é só porque o psicólogo não tem preparo, apesar dele ser um profissional maravilhoso e super necessário, mas ele não pode te medicar. Não pode. Psicólogo não pode medicar ninguém. Então, existe uma parte... Ele faz uma indicação. Não é? Você vai. Isso. Então, assim, ainda que ele queira te ajudar, ele é limitado, porque se precisar entrar com a medicação, o médico tem que entrar em jogo. E aí o médico, o psiquiatra. Então, até para isso, as pessoas às vezes podem quebrar esse paradigma pensando assim, não, eu vou para o psiquiatra só porque o psicólogo não pode me medicar. Se você quiser, você pode pensar isso também, que é uma boa saída, é porque o psicólogo não pode te medicar. Então, você tem que ir para um próximo nível. Quando você se abre e chega lá no psiquiatra, às vezes vai ser mais simples do que você imaginava. E não é porque você vai começar a tomar uma medicação que você vai ficar dependente dela e que sua vida está fadada àquilo, agora você vai virar um dependente. Não! É uma fase. É uma fase. Os medicamentos hoje têm muita tecnologia. Não existe... até o próprio psiquiatra vai falar melhor sobre isso, porque essa foi a minha primeira dor que eu falei. Eu não quero ficar dependente de remédio. Eu não quero. Eu arregalar meu olho para ele, tipo... Aí ele começou a me explicar com calma. Olha, antigamente até gerava alguns medicamentos para sono, gerava uma certa dependência. Ainda tem, mas a maioria dos medicamentos que são tratados para depressão hoje são medicamentos tranquilos, pouquíssimas reações. E dá para ajustar na rotina da vida. Ajustar, eu não senti nada de ruim tomando a medicação, pelo contrário, eu só senti, é como se a Jane estava com a bateria fraca, é como se fosse recarregando a minha bateria, de repente está 100% de novo. Isso. É só isso que fez. A comum colocou aditivada. Para mim, o medicamento só fez isso, não me deu reação nenhuma, não me fez nada. Quando eu pensei, não, meu psiquiatra falou, olha, você não precisa tomar mais nada não, tá tudo bem, tá tudo em paz, tá tudo certo. E se eu não tivesse aceitado? Tava lá, talvez não estivesse aqui. Misericórdia. Mas é isso. Quantas pessoas perdem a vida pela depressão? Sim, e Deus instruiu o homem para ajudar a avançar nas tecnologias, capacitou o homem. Por que não nós? É o que você falou, né? Fazer a nossa parte. Deus faz a parte dele, mas você precisa fazer a sua. Eu falo isso todos os dias para quem tem preguiça de se exercitar, né? Eu falo também lá na minha narrativa, eu falo. Mas tem gente que tem preguiça de se exercitar? Eu não acredito. Será que tem alguém assistindo aqui com preguiça de se exercitar? 2025 já aqui não tem, não. Aqui não, aqui tá todo mundo fazendo isso, papai. Aí tem gente que fala assim, não, se Deus quiser, esse ano eu vou me exercitar, esse ano eu vou pra academia, se Deus quer. Não, Deus quer.
Deus já te deu vida, Deus te deu perna, movimento, saúde, condição. Agora você precisa fazer sua parte. É verdade, Não é isso? verdade. E é desafiador. Eu falo que tudo que é novo, e eu falo pra mim, porque eu não sou a pessoa que gosta de exercício, tá? Eu queria ter um hábito assim de faça chuva, faça sol como a Lore, e meu sonho era que essa vontade brotasse no meu coração. No entanto, todavia, eu tô me esforçando para isso, mas a verdade é que tudo que é novo é diferentão e gera desafio. Se a gente começa a querer cozinhar, nunca foi para a beira do fogão, começa a querer se aventurar lá, o que vai fazer? Vai salgar o arroz, vai queimar arroz, vai salgar feijão, vai dar ruim nas primeiras vezes. Mas depois, na continuidade, você vai melhorando, vai ficando boa. Então, todo o início de algo é desafiador, né? E falando nisso, esse desafio de coisas novas, essa fase de vencer a transição, né? Sair do lugar, do ambiente onde você enxergou que estava te adoecendo. E, inclusive, tem uma frase sobre isso que eu acho fantástica. Ninguém se cura no mesmo ambiente que adoeceu. Então, você Nossa, uau. né? Essa frase é muito forte, assim. Ela falou comigo na minha vida pessoal, num cenário onde eu estava sofrendo muito, e eu vi essa frase e eu falei, nossa, muito verdade. Ninguém se cura no mesmo cenário onde você se adoeceu. Então, você precisou ter a força, a coragem, a sabedoria para entender, não é mais para mim, não é possível que é isso que Deus quer para mim, não. Eu tenho algo fora disso aqui, algo além para eu descobrir, para eu aprender. Então, como você falou agora, que começar o novo, ir para o desconhecido é algo desafiador, eu imagino o seu processo de transição, como foi para você, que foi uma carreira completamente nova na sua vida, né? Completamente nova. E aí tem outra fase de superação maravilhosa que eu quero que você conte pra gente aqui. Com o maior prazer. Na verdade é isso. Nossa, eu amei essa frase, viu? Incrível, eu vou carregar pra mim, porque isso é muito verdade. E muitas pessoas às vezes não se recuperam, não se superam, porque quer insistir no erro, quer insistir no ambiente que não te cabe mais. Exato. Quer ficar ali, custe o que custar, roendo o osso daquilo que já não tem mais nada para te oferecer. Todos Quer os estar no sinais, osso. e a pessoa tá lá. E tá lá. Eu fiz isso por um tempo. Por quê? O medo, o raio do medo que te paralisa. Então, o medo é saudável. O medo nos tira de situações de risco. Mas quando o medo não é saudável mais? Quando ele te impede de viver coisas novas, melhores, maiores, quando ele te deixa paralisado a ponto de você ficar adoecida e não se reinventar. Mas eu também não tinha, sabe, na mente o que fazer. Meu Deus, quase 12 anos no banco, eu lutei tanto para estar lá, o que eu faço? Aí, no meio de uma depressão, eu adoeci com Covid, fui para o hospital, fiquei 12 dias. O Rô também com Covid em casa, foi quando estava no auge da Covid, o Rô Covid, a Laurinha com Covid em casa, ninguém podia receber. Do Covid, era a época da depressão? Foi na época da depressão, tudo junto. Então eu fui no auge, eu ainda não estava no tratamento, então eu fui com depressão para o hospital. Fiquei lá isolada e desesperada ao mesmo tempo, porque o Rodrigo e a Laura em casa sozinhos, eu não podia ter contato com meus apoios, que são minha sogra, minha mãe, porque todo mundo isolado, então estavam os dois por eles mesmos e eu no hospital. Foi bem naquelas semanas mais intensas, foi logo no comecinho. E um desafio, Tava em lockdown. O quadro da Covid também é muito acometido pelas emoções. Terrível, mas foi ali, no meu maior deserto que eu enfrentei. Eu digo que foi o meu maior deserto, porque eu naquele momento onde eu não queria estar era naquele hospital, porque eu estava atordoada, com a mente toda embaralhada, e a minha família em casa. E ali eu tive um encontro realmente com Deus profundo. Então foi ali que eu clamei a Deus, muitos dias já internada, porque a Covid, bastava você ficar 2, 3 dias, era uma eternidade. O desespero, você vê um monte de gente morrendo, meu Deus, eu tenho uma filha tão pequenininha, me tira daqui, Senhor. Se o Senhor me tirar daqui, eu nunca mais volto para aquele banco, eu quero viver. Então ali, você vê que a gente... foi assim que você se decidiu. Foi assim que eu me decidi, mas eu não sabia o quê. E ali eu clamei a Deus, era de madrugada, era por volta de 1 hora. Eu estava tomando morfina, eu lembro que a cada 3 horas que minha cabeça parecia que ia simplesmente explodir a qualquer momento. E era morfina, 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 morfina toda hora, de noite, de dia. E ali a minha cabeça doendo e eu clamei a Deus, Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu não volto mais para o banco, mas me ajuda, me dá uma luz, o que o Senhor quer de mim, o que eu posso fazer para ser feliz e para andar de acordo com os teus princípios, qual que é a sua vontade para a minha vida? Eu vou viver agora pela sua vontade, me dá uma luz. E foi ali, naquela madrugada que apareceu, que ele me mostrou a missa. Eu não sabia nada, Laura, eu não tinha nem prato em casa. O único prato que eu tinha era um conjuntinho de prato, porque a gente saía muito cedo, eu deixava a Laurinha no colégio 6h30, ela era a primeira a chegar e a última a sair. O Rodrigo também, saía muito tarde, então a gente quase não se encontrava na mesa. Raramente nos finais de semana, e olha lá, porque às vezes a gente saía para passear alguma coisa, comia no shopping e tudo mais, mas em casa, a gente não tinha tempo de mesa. Era muito difícil, era muito raro.
Então, assim, para mim, mesa, na hora que eu vi aquilo com o olho fechado e tudo embaralhado, mesa, aquilo tudo meio bagunçado, e eu não entendia. Eu sei que eu pedi o celular para a enfermeira e falei, eu preciso falar com meu marido. E eu mandei mensagem para ele. Naquela madrugada eu falei, Rô, eu quero trabalhar com mesa. Eu não sei direito o que é, mas é mesa, eu não sei, tá tudo. E eu falando um monte, parecia uma metralhadora falando no WhatsApp, jogando todos os meus pensamentos. Ele, calma, ele achou que eu tava delirando. Oh, meu Ele falou, calma, amor, porque eu nunca tinha falado nada disso. Como assim mesa? Ele falou assim, calma, amor, olha, se concentra aí na sua recuperação. Quando você sair daí, a gente conversa. Fica calma. Eu, não tô calma. Eu já tô decidida. Eu não sei direito o que é, mas a gente pode começar um e-commerce. A gente vai vender louças. Vamos ter um negócio, porque é Deus que me deu essa inspiração. Aí lá no hospital mesmo, eu lembro que com o celular na mão, eu fui ver o nome do Instagram, se estava disponível, porque eu já comecei no Instagram do hospital mesmo. Meu Deus. Do zero. Foi assim que começou aquele nome? Foi. Olha que mesa. Olha que mesa. Eu acho super interessante esse nome. E lá em casa a gente até, no início a gente comentava muito, já brincava, olha que mesa. Olha que mesa. Diferente ver uma mesa bonita, a gente fala, olha que mesa, né? E aí, lá em casa a gente brincava, eu e o Pedro, porque nós sempre achamos esse nome interessantíssimo, mas eu não sabia que tinha sido assim. Foi assim. Coisa linda. Foi algo muito divino mesmo da parte de Deus, porque ali, na verdade, entrou um conflito, né? Você vê como os planos de Deus é perfeito, né? Era antes da minha conversão. O primeiro nome que veio na minha cabeça era Santa Mesinha. Santa Mesinha. Ia ser Santa Mesinha. Logo após virou essa chave. Eu falei, não, Santa Mesinha não. Aí conversando com o Rô, olha que mesa. Aí nasceu Olha que mesa. E aí ficou meio embaralhado, por quê? A gente foi pro interior, comprou um monte de louça. E começamos a fotografar, e fotografa. De repente, não era um arsenal de louça, assim, era travessa de tudo que era jeito, taça, porque a gente ia fazer um e-commerce, vender pela internet louças. De repente, um estralo no meio das fotografias, eu falei, Rô, não é isso. Não é nada disso. Não é isso, não. Eu quero costurar a roupa de mesa. Vamos fazer o seguinte, eu vou lá na casa da sua mãe, que eu sei que ela tem uma máquina de 30 anos, que ela me falou que tá guardada há muitos anos que ela não usa, e eu vou começar a costurar roupa de mesa. Ele arregalou o olho, vai costurar quem? Eu falei, roupa... Você nunca tinha costurado? Nunca na vida, eu nunca tinha costurado, nunca tinha passado uma linha na máquina. Minha mãe, ela olha pra mim e fala assim, de onde você tirou isso? Que eu não sei nem pregar um botão manual com agulha na camisa do seu pai, eu não sabia fazer. Nunca nem costurei nada, nem dar uma barrinha na calça, nada. Mas é aquela coisa, né? Deus colocou. Só que aí não foi muito fácil esse processo, não. Porque às vezes você fala assim, eu vou pedir para Deus uma inspiração e ele vai me desenhar tudo. Não é assim, tá? Não vem completo. Embora eu comecei a pedir para ele. Eu falei, Deus, capricha melhor aí nessa visão, porque tá difícil. Ajuda aí. Me ajuda, tá bem baralhado. Eu não tô conseguindo. Peguei a máquina, cheguei lá, coloquei no meio do aparador em casa. Fui lá na minha sogra, pedi só para ela me ensinar a passar a linha ali, porque era uma coisa meio confusa, né? Primeira vez sentando na frente de uma máquina e passa aqui a linha e tal. Falei, Rô, não faço nem ideia. Pra mim era assim. Parece super difícil. Pra mim era assim. Pra mim também era, mas eu tive aquela sensação que veio de Deus. Hoje, confirmadamente, assim, foi Deus me empurrando. Vai lá e pega aquela máquina, porque você não sabe nada ainda de máquina, não sabe nem que máquina vai comprar. Olha. Peguei a máquina, mas não falei pra minha sogra, não falei pra ninguém. Porque às vezes tem algumas coisas, você não pode sair contando. Porque as pessoas, não é que as pessoas vão te julgar, mas as pessoas querem te proteger. E no mínimo que minha sogra falaria ali, ela fala, você tá doida, minha filha? Você vai abandonar sua carreira de bancária como executiva para ir costurar panos? Você tá ficando maluca? Ixi, a depressão afetou o cérebro dela. Aí é já pesar para você desistir. Naquele momento eu só falei com o Rodrigo. Foi a única pessoa que sabia e Deus que tinha me inspirado para isso. Peguei a máquina, trouxe, o Rodrigo filmou ali, passando a linha, né, para eu saber fazer em casa. Cheguei lá e ali começou um processo. Ali, Lauren, foram muitas madrugadas. Eu lembro que ele descia para tomar água 3, 4 horas da manhã e eu tava lá. Entre choro e lágrimas, porque uma hora eu acertava alguma coisa, outras 10 horas, meu Deus, não tá dando certo. Apavorada, porque tudo que eu via na internet, aquelas aulas, não estava me ajudando. Eu demorava, sei lá, 5 horas para fazer um kit de mesa aposta. Sozinha se virando. Sozinha me virando. Eu falei, se eu demorar 5 horas, tá? Um kit eu vou vender por cerca de 350, 400 reais. Meu Deus, eu não vou pagar nem o café que eu ganhava no banco, isso não vai dar. Meu Deus, me ajuda. Se o senhor colocou isso diante dos meus olhos, me capacita. E aí foi quando eu falei, peraí, afastei todas as aulinhas que eu tava vendo ali da internet. Eu falei, eu vou criar meu método próprio. Vou criar meu método sozinha. Peguei meio que expertise, porque eu era formada em economia, fiz primeiro marketing, depois fiz economia, depois fiz negócio, inteligência de mercado. Eu peguei tudo isso aqui, vai ter que servir para alguma coisa. Eu não vou mais usar para o banco, mas vou usar para o meu negócio.
peguei toda a experiência que eu tenho em números, comecei a desenhar maneira de cortar o tecido sem desperdiçar nada, maneiras eficientes de produzir mais com menos, e comecei a olhar para aquela máquina e eu falei, você vai ter que ser minha amiga, hein? Nós vamos começar uma jornada juntas. Você facilita o meu caminho, hein? Que aquilo vai ser o trator. Eu falei, nós vamos começar um negócio grande. Nós vamos juntas começar um negócio muito grande. Olha o poder das palavras. O poder das palavras. Mas não era sempre assim, não, tá? Ao mesmo tempo que eu falava isso, daqui a pouco eu falava, meu Deus, não vai dar certo isso. Mas você não tá me ouvindo? Não é confiança 100% o tempo todo. Não é. Imagino. Não é. Porque é desafiador a jornada. A estrada não é uma linha reta. Não é. Então, assim, é saber que vai bater a vontade de desistir. Bateu muitas vezes. Eu falei, não, Deus, não é isso. Eu vou voltar pro banco. Bateu a vontade de desistir. Você Só que pensou em questionar assim? pensei em questionar, não, eu questionei. Eu falei, não, Deus, eu acho que você não tá falando direito comigo. Isso não é pra mim, porque eu não tô Acho que não conseguindo. foi Deus que falou, acho que foi eu e minha cabeça. Não sei, eu acho que eu tava delirando mesmo no hospital. Olha só. Mas Ô, antes. Jane, é um desafio, abrir um parênteses para falar, Sim. porque eu passei por isso. É um desafio imenso a gente entender, confirmar quando Deus falou ou quando foi um desejo do meu coração tão ardente, eu estava tão desesperada querendo uma solução, que eu fui lá e criei isso. Ou Deus falou mesmo. Porque na hora que começa a dar errado, a gente começa a pensar assim, acho que não foi Deus, foi eu mesmo. Isso. Não é que você sentiu isso, né? Senti, Sentiste e esse é um grande desafio mesmo. Porque antes de dar certo, vai dar errado. Não quer dizer porque é vontade de Deus que não vai ter os desafios no caminho. Quer dizer, pelo contrário. Ele está te dando a visão que ele quer para você, mas você vai ter que fazer a sua parte para que aquilo tudo aconteça. E aí foi luta mesmo, mas eu senti que era da parte de Deus, porque no meu coração, apesar das dores ali, daquele processo de início do zero, eu sentia alegria. Eu sentia um momento de recomeço. Eu sentia prazer naquilo que eu estava fazendo, mesmo em meio às lágrimas, às vezes querendo chutar tudo, mas quando eu voltava e dava certo, eu sentia meu coração batendo forte. E a gente sente. A gente sente um diferente quando é da parte de Os Deus, sinais sabe? vêm. Os sinais vêm. Vem. E aí a coisa foi se desenhando, aí eu fiz a minha primeira coleção, vendi tudo, uma quantidade gigante de peças em um final de semana, de sexta até segunda. Aí foi aí que eu contratei 2 pessoas para me ajudar, freelancer para me ajudar ali nos arremates. O Rodrigo entrou pro meio de campo, a Laurinha começou a fazer os corpos, passar elástico nas coisas. Aí era Antes de virar um curso, virou um produto para venda. para mim, eu queria recomeçar. Eu dei 20 passos para trás para recomeçar no artesanato. Olha. Eu não tinha em mente que eu ia fazer um curso. Eu queria um negócio meu. Não, eu vou ganhar dinheiro. Então a com essa primeira peça. visão foi montar seu negócio Meu negócio. para vendas mesmo. Para venda. Eu vou vender roupa de mesa. E assim, ó, escancarei pro mundo. É isso mesmo. Desci do salto, larguei minha bolsa e vou costurar. É isso. Sem nenhuma ressalva. Fiz uma live já, o nome dessa primeira live era Por que troquei os números pela mesa? E aí eu revelei tudo. Porque Troquei os números às vezes pela o que mesa. troquei os números pela mesa, porque às Gostei. vezes o que parece lindo para os outros não é mais lindo para você. E tem muita gente que vive preso nas aparências do que é belo para o outro e para você. Status. Está E quer pagar qualquer preço por isso. trabalho, família, relacionamentos. Tem gente que quer pagar o que tiver que pagar para viver aquilo que para ela não faz mais, Sim. não faz bem, né? Sim. Não satisfaz mais, não brilha mais os olhos. Quando você está tão em paz com a sua verdade, com o seu íntimo, né? Depois de tudo que você passou, principalmente, você estava tão entregue a viver a sua felicidade ao seu modo que a opinião alheia jamais teria importância, não é? Porque eu saí do fundo do poço, então ali eu só queria um recomeço de vida em todos os sentidos. E olha como Deus é lindo e perfeito. Primeiro, Ele me deu o recomeço de vida dentro da minha casa. Porque às vezes para curar os outros, ou para curar a casa dos outros com o seu trabalho, porque eu tinha isso em mente, minhas roupas de mesa vai ser ferramenta dentro dos lares, vai resgatar famílias, vai trazer filhos para a mesa, mas espera, e o seu lar primeiro? Então a mudança já começou ali, porque coisas que a gente não tinha, né? não tinha. Então eu comecei a usar minhas primeiras roupas de mesa na mesa, e aquilo lindo e maravilhoso, aí o Rô elogiando, eu queria fazer mais, aí a Laurinha começando a montar a mesa, e foi um resgate, porque a gente tomava café, almoçava e jantava na mesa. Olha aí. Então já trouxe, a transformação já nasceu ali. Ali eu já era grata para Deus. Brilho, né? Outro brilho, começou a ter sentido. sorriso, dar risada Olha. na mesa, contar os casos na mesa. Coisa linda. Eu falei, Deus, aqui se terminasse aqui, modo de dizer, né, a jornada, eu já teria feliz, porque Ele já me deu uma transformação de vida ali. E aí, através disso, de tudo que Ele veio me capacitando, eu pude levar essa mesma experiência para tantos outros lares. Tantos outros lares também não se sentavam à mesa, começou a usar as minhas roupas de mesa e começaram a se sentar na mesa.
Então isso se tornou uma missão e um propósito. Aí cada vez ia ficando mais claro diante dos meus olhos. É missão, é propósito dado, realmente nascia Confirmando, né, em cada etapa. em cada etapa. Olha aí. Eu ia recebendo depoimento de clientes, mostrando a mesa, mostrando aquela família aiada toda lá reunida em volta da mesa. Cada foto daquela eu falava, uau, Pois é. é meu trabalho. É através das minhas mãos que essa família tá na mesa. Então o desejo era maior de espalhar isso, espalhar isso. Aí depois desse sucesso, graças a Deus, de vendas, as pessoas começaram a pedir, por que você não ensina? Por que você não ensina? Por que você não faz um curso? Ah, eu quero aprender, eu também quero fazer isso. E aí já As próprias pessoas é que trouxeram essa ideia para você. Exatamente. Aí fui me qualificar para tanto e falei, tá bom, só que vai ser uma coisa grandiosa de acordo com a vontade de Deus. Eu vou fazer o meu melhor de verdade para ser o diferencial de roupa de mesa aposta para que todos tenham acesso. Porque quando eu entrei, muito se falava em mesa aposta, até por outras pessoas de status, luxo. Era, né, quem fazia curso para mesa aposta, etiqueta mesa, etiqueta comportamental, era só high society, aquela coisa luxuosa, taças cristais, imagina. Não ia chegar uma senhora comum, ou uma mulher comum, que é um recomeço de vida como a Jane, e mexer com isso porque eram coisas muito caras. Então, na minha cabeça eu quero criar um curso para que toda e qualquer mulher tenha acesso a isso e possa também recomeçar a sua vida, como eu recomecei um dia, com o que ela tem em casa, que ela possa começar do zero, como eu recomecei com o que eu tinha em casa. Um joguinho de prata, peguei alguns tecidos e comecei a fazer somente um kit de mesa aposta. Então, eu vou ajudar as mulheres que hoje não têm acesso a isso para entender que mesa é para todos. Assim como lá, né, há mais de 2000 anos atrás, nosso Jesus amado instaurou isso. Comunhão, como família, ali junto dos seus 12 discípulos, em volta da mesa. Então, mesa não é moda. As pessoas têm mesa como, será que vai virar moda esse negócio de mesa aposta? Só vai deixar de existir mesa quando deixar de existir esse imóvel. Ele nunca vai deixar. E olha só que todo momento legal e importante na nossa vida está na mesa. Um bate-papo como esse, uma reunião de negócios, um dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados, bodas. Pensa aí, Lore, qualquer coisa. Tudo, Tudo. exatamente. Tudo que é importante na vida. Para receber alguém, ou mesmo para você em casa. Tudo. Isso trabalha uma coisa que nos últimos anos eu vim adquirindo. Eu me lembro que antigamente a gente tinha essas coisas assim, que eu acho que são coisas que a gente aprende lá com os pais, né? A louça da receber visita, ou não sei o que de receber visita, o forro que quando chega... A louça do Natal. A louça do Natal, olha... Marido, você não pega essas taças, hein? Isso aí é as taças da visita, hein? Exatamente. É isso? Não, essa travessa não, essa travessa é pro final de ano. E aí, nos últimos anos, eu vim quebrando isso. Aí eu compro uma coisa nova, não tem essa de visita, sou eu. Isso. A pessoa mais importante sou eu e minha família, quem está comigo aqui todo dia. Se a visita chegar, ela também vai ser beneficiada disso. Mas veja, como é lindo você sentar à mesa e oferecer o melhor também para você. E isso fala sobre merecimento. Quando eu comecei a trabalhar com isso e trazer sobre o merecimento para as mulheres, eu cheguei nessa parte da louça, da mesa, e eu falei, meu Deus, como que em tudo? É igual quando compra roupa, compra um sapato, eu fico esperando um dia especial para usar. Não, eu às vezes saio até da loja já calçada e usando, troca aqui, tira esse daqui. É sobre isso, né? Eu quero eu usar. eu mereço. Não é? A vida está aí passando, as coisas acontecendo, e você às vezes guardando coisas para ocasiões especiais. Que às vezes nem vem. Às vezes nem vem. Estar vivo já é um espetáculo especial, não é? Todo dia é especial. Ter uma família para servir já é um dom maravilhoso, é especial demais. E, inclusive, vou registrar aqui que especial a mesa que eu vi domingo na igreja. Eu ia te mandar uma mensagem, mas como sempre nós ficamos no final do culto, conversando até mais tarde com os apóstolos, e quando passou eu esqueci. Mas, gente, era uma mesa tão linda, que riqueza, encheu meus olhos. E aí eu sentei na frente da igreja e fiquei, meu Deus, que riqueza, que doação, que entrega linda. Como é que, olha o que nós falamos, não é uma simples mesa. Os detalhes transbordam amor. Eu falei, o tom me chamou mais atenção, porque eu amo rosa. Então, acho que naquele dia brilhou de forma diferente para mim. Eu falei, coisa linda essa mesa rosa, com as flores rosa e a coroa. Eu fiquei assim, admirando um tempão. Mais uma superação, tá, Lauren? Porque a Lauren tá falando das mesas da ceia da igreja. Da igreja. Quando a apóstola me chamou para fazer as mesas, eu tava começando na igreja. Eu falei, gente, não, meu negócio é mesa com prato. O que tem a ver eu fazer uma mesa da ceia? Eu não conheço, sabe assim, nem os elementos direito do memorial da ceia. Eu já achava as mesas da ceia linda. E eu falei pro Rodrigo, eu não tenho competência, não tenho capacidade. Porque é completamente diferente, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Olha. Mesa aposta é pratos, é ali onde eu ponho a taça, os garfos, talheres, aquelas coisas. E memorial da ceia, não tem nada a ver.
Nada, eu não uso aquelas toalhas decoradas nas mesas nossas de Não. casa. Aham. E aí a apóstola me convidou para isso, mais uma superação, porque eu falei: "Meu Deus, eu não faço ideia, mas se tá ela aqui. tá me chamando, então eis-me aqui". E aí eu comecei a orar. Olha só, quando a gente entrega nas mãos do Senhor, ele te revela dons. Capacita. Porque ele foi revelando, a cada mês eu pedia para ele inspirações, ele ia revelando E eu maneiras de falei com colocar. ela, falei: "Essa mesa tá linda demais". Ela falou: "A Jane fez em homenagem à data Dia Das Internacional das Mulheres". É. Eu perguntei se tinha sido você, ela falou: "Foi ela e foi especialmente para essa data". Eu falei: "Que coisa linda". É, Lindo. E glória olha a só que Deus, dinâmica, é amém, um desafio amém. diferente, né? Totalmente Pois. diferente, totalmente diferente. Mas a gente tem que se expor, sabe, Lauren? Se a gente quer algo novo e se a gente quer mesmo que Deus revele os nossos talentos, a gente tem que se expor. A gente tem que tentar começar do jeito meio torto, sabe? Eu vejo muitos negócios, infelizmente, que não começam porque quer começar perfeito, porque quer que tá tudo redondinho. Não, eu não vou começar agora porque o meu cenário não é o melhor, porque o meu cabelo não é o melhor, porque eu quero perder uns 5 quilos para aparecer, não, porque eu não tenho as melhores ferramentas. E, na verdade, o melhor mesmo só vem depois que você começa. Porque aí talvez até financeiramente você tem mais condições de dar o melhor para o seu negócio. Mas muitas pessoas não começam engessadas em buscar o tal melhor, É. o tal perfeito. E a perfeição mesmo nem acontece, na verdade, a E gente você se evolui. desafiou nisso, né? Desafiei. E é uma coisa que acontece muito, o perfeccionismo, ele entra como uma desculpa ali, então a pessoa não começa nunca, porque nunca estaremos perfeitos. Nunca. Nunca ninguém está totalmente pronto. E uma coisa legal, que é o que você falou, olha, Deus colocou um sonho, né? Um chamado no seu coração de alguma forma, ainda que ele tivesse obscuro, digamos assim, ele não estava totalmente claro. Não. Mas você sentiu e começou. Se você ficasse paralisada, você não ia desenvolver toda a expertise que hoje você trouxe e levou depois para outras vertentes, para atingir e ajudar outras famílias também a ganharem, Terem a a experiência viverem. da mesa. E isso, não só as emoções de viver e compartilhar com a família, mas também rentabilizar, né? Quantas Rentabilizar. mulheres hoje foram levantadas para conseguir ter renda através de um sonho que começou para você tão ainda indeciso, incerto, mas você foi obediente e começou. Sim, hoje são Isso é mais lindo de ver. em torno de 15.000 alunas em 24 países, Olha. mulheres de todos os jeitos, de todas as classes sociais, de todas as idades. Minha aluna mais experiente tem 84 anos, olha. Meu Deus, que coisa linda! Uma fofura. Olha, Tem Instagram, posta as roupas de mesa Olha. dela. nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Eu falo que enquanto tem um coração batendo dentro do nosso peito, é porque há recomeços, Olha só. há superação. E é um chamado, né, gente, de transformar vidas. Como é lindo a gente ver assim que Deus realmente nos capacita cada um nos seus dons, como você falou. E Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E escolhido não tem opção. Exatamente. Como diz o É nosso só apóstolo, obedecer. escolhido não tem escolha. É A gente só obedecer. pode. E a sabedoria de estar entregue ao caminho é exatamente servir os seus dons para ajudar na vida do próximo. Acredito muito nisso, assim. Sim. Você, com a mesa posta, conseguiu acessar tantas vidas, tantos chamados, despertar tantas pessoas que nem enxergavam esse chamado e foram despertadas através da sua vida, da sua fé, do seu passo de fé e de coragem, da sua força e da mulher obediente que você se tornou, ainda que você não soubesse, mas você foi lá, se envolveu de coragem, levantou, sacudiu a poeira e hoje levantou muitas mulheres, né? Um batalhão de mulheres hoje venceram graças à sua coragem. Uma frase que eu ouvi essa semana que eu gostei muito. Os seus resultados serão sempre compatíveis com o tamanho da sua coragem. Isso. Então, Uau. coragem foi a palavra Chegou. de ordem para você, porque mesmo que você estivesse passando um cenário desafiador, se reerguendo emocionalmente, dentro de um hospital, olha isso, quem imagina que dentro do hospital a pessoa tá profetizando um futuro profissional, né? Um sonho, e resgatou a sua vida, a relação com sua filha, com seu marido, que é uma coisa linda de ver. Eu sou fã desse casal, é assim, realmente uma família assim, linda ao coração de Deus, você, seu marido, sua filha, que a gente vê que vocês vivem tudo junto, é a comunhão maravilhosa de se ver, que é o que a gente fala, a unidade. É a verdadeira unidade. Então você conseguiu sair de um cenário desafiador e foi viver a sua unidade, que com esse poder da unidade você levou outras famílias a viverem isso também, né? E aí os ganhos financeiros, as outras famílias que levantaram financeiramente, isso é só consequência, não é verdade? Isso é só consequência porque o resgate
poderoso, maravilhoso de Deus na vida através disso aí é o ouro. É verdade. O quanto às vezes a gente deixa de vidas serem impactadas pelo nosso não, pela nossa falta de coragem. Quantas pessoas precisam do seu talento, né, Lauren? Se você, de repente, quantas mulheres você já ajudou a resgatar, por exemplo, a autoestima? Quantas mulheres você já trouxe de volta para o espelho, né, com o seu trabalho? Agora, imagina se você fala, não quero fazer isso. Se você guarda isso que Deus te capacitou para ser e fazer, se você guarda para você, quantas vidas você teria deixado de ajudar? Então, às vezes, quem nos assiste tem talentos que também podem ser explorados e pela falta de coragem, pelo medo do julgamento, pela vergonha, guarda tudo isso e essa pessoa deixa de alcançar uma vida melhor, extraordinária e deixa de propor isso para outras pessoas pelo medo. Falta de coragem. E ó, comecei toda bagulhada, tá? Comecei torta, eu não tinha cenário, eu não tinha iluminação, eu não sabia nem o que eu tava fazendo direito, meus stories era um horror. Às vezes eu pego pra ver meus stories no começo, eu falo, meu Deus, quem que parava pra me ouvir? Pelo amor de Deus, eu olho aquilo e falo, gente, eu tô com vergonha alheia. Mas Quem que olha me aí, ouvia? tá vendo? Só evoluiu porque começou, É sobre isso. não é? Comece. Comece com o que você tem. Não se julgue e não compare o seu progresso atual com o progresso do outro, porque o sabotamento está aí, o fracasso está aí, quando você quer comparar o seu momento atual, a sua prosperidade atual com a do outro. Então, cada um vive o seu tempo, o seu processo, mas só comece. É 1% todo dia. É. Para você começar ou recomeçar algo. Seja um negócio, seja a busca por um corpo. Aqui é 1%, dá-lhe 1%, né? Para chegar no corpo desse aqui, né? Vai o Mas é isso, Mas- tem que começar. Mas tem que começar, É. não é verdade, Lauren? Claro que sim, teria que ter começado uns anos E atrás, uma mas coisa mas Mas uma coisa que anima, tanto para o corpo, tanto para a vida profissional, a alavanca de esforço, é difícil, é sofrido, igual você não estava preparada nem com estrutura, nem com ferramentas, mas você começou, era uma alavanca de esforço maior, era mais difícil lá, foi mais dolorido, quebrou a cabeça, mas agora que a coisa se consolidou, que você passou esse processo, agora é mais fácil, a coisa já flui, não é mesmo? sim, Hoje, por exemplo, eu não treino tanto quanto eu treinava um dia. Eu exato. treinei muito, eu tinha uma disciplina de treinar rigorosamente todos os dias. Hoje não, hoje eu já não treino todos os dias. Eu entrei em outra fase, mas é aquilo, fazer a sua parte, entregar o seu melhor. Você entrou no jogo, mas você entrou para entregar seu melhor. Isso. Você não entrou para entregar nada menos que isso, nada. Você poderia ter se vitimizado, poderia ter mil desculpas Isso. para dar. Ah, ia ficar sem trabalhar talvez, porque teve que sair desse trabalho. E tem gente que às vezes passa por uma depressão e nunca mais nem volta a trabalhar. Entrega. Se entrega, se entrega. Então você reagiu em todos os cenários que não estavam te favorecendo, você envolveu da coragem e mudou o jogo. Exatamente. A pessoa que não tem a facilidade das coisas na mão hoje, como é maravilhoso ouvir sua história, porque você começou, você explodiu, graças a Deus virou um sucesso. Gente, essa mulher é um sucesso. Se Amém. você não segue o Instagram, o YouTube, se ela vai deixar as redes dela para vocês acompanharem. É um sucesso, é lindo de ver a comunicação, o tanto que as mulheres envolvem, o tanto de gente te assistindo e as mulheres comentando, assim, é realmente, assim, bonito de ver, é contagiante, sabe? Mas ali, um dia você precisou começar. Outro dia eu vi sua postagem assim, eu precisei estar assim para acontecer assim. Começou com poucas pessoas ali na live, para hoje tá um sucesso. Quantas pessoas te acompanhando, né? Marco zero, a gente tem que topar viver o zero. Tem uma frase que nesse processo eu colei atrás da porta do banheiro, que é: a dor passa e o resultado fica. Olha, Porque eu precisava olhar para aquilo todo dia para entender aquele marco zero que eu estava iniciando, aquelas dores todas que eu estava vivendo, de me reinventar, de aprender a costurar, de ir para o Instagram. Eu era bancária, sustentava, falava com o cliente, eu não gravava story, eu só postava story quando era Dia das Mães e a Laura fazia homenagem no colégio. Era esses os stories que eu tem tinha. isso. O digital que hoje você domina lindamente era zero na sua vida, né? Zero. Eu larguei o meu Instagram antigo, até pra ninguém ficar, sabe aquela vergonha que a gente tem dos parentes, dos amigos? Sim. Eu falei, se eu começar meu negócio aqui, eu não vou nem começar. Eu vou começar do zero ali pra ninguém vir pra cá. Eu afastava as pessoas, eu nem divulgava. Nem quero. Eu não divulgava meu Instagram pra ninguém. E esses seguidores? Pra não me sabotar, porque eu queria começar a gravar stories, mas se eu soubesse que tinha gente ali da minha família, ou pessoas, eu ia ficar com vergonha. Mas naturalmente as pessoas vão conhecendo, né? As pessoas vão se chegando, tipo, você tá aqui agora e tal. Vai. Mas aí eu tomei pra mim que assim, se eu preciso estar no digital, eu ouvi uma frase uma vez de você, num momento de mesa também, que agora isso me marcou muito também. E isso fez parte do meu passado. Foco no objetivo. É.
Você tem que botar o foco no objetivo. O meu objetivo era o quê? Fazer a minha loja no Instagram, no digital, dar certo. Para isso, eu ia precisar gravar story, ia precisar fazer vídeo. Foco no objetivo. É. Naquele momento eu não tinha essa frase ainda. Ah. Mas naquele momento eu vou fazer o que eu preciso fazer. Isso. Se eu preciso fazer isso, eu vou pagar esse preço. Isso. Vergonha não vai pagar os meus boletos Isso. com a minha saída do banco, porque eu joguei o chapéu. Eu não fiquei ali, ó, com a ponte lá atrás para me poder voltar. Eu queimei a ponte e falei, aqui vai ter que dar certo. Porque no dia que eu pedi o meu desligamento, eu falei, agora vai ter que dar certo. E isso é importante, Lori. Por que às vezes as pessoas não avançam como elas poderiam avançar? Não prosperam como elas poderiam prosperar? Porque se garante ainda na ponte. Se garante no que ela talvez ainda tenha pela metade. Ah, se não der certo aqui eu volto, porque lá tá... Negociável, né? Negociável. Mas lá já não é mais o seu campo, o seu ambiente. Lá era o meu ambiente de doença, como você falou aqui. Não podia ter cura, não podia me recuperar naquele ambiente. Então, eu pedi o meu desligamento para fazer isso dar certo, porque eu não tinha escolha. Fala, agora isso aqui vai ter que dar certo. Não existe o plano B, você vai fazer o plano A acontecer. É o plano A e ponto final. Acabou. Acabou, faça isso. Doa que doer, aconteça o que acontecer. Se essa ferramenta não funcionou, se não é assim, eu vou cair, eu vou levantar, eu vou aprender. O plano A vai funcionar. Vai funcionar. Entregue nas mãos do Senhor, entregue nas mãos de Deus, peça direção, orientação, que eu pedia todo o tempo entre lágrimas e sorriso, e eu ia em frente e eu olhava para aquela máquina e eu falei, vai ser coisa grande, em nome de Jesus, você vai crescer. Dê a responsabilidade do seu negócio, mesmo pequeno, mas dê para ele a responsabilidade que você e a atenção que você daria trabalhando para os outros. Porque tem muita gente que começa também um negócio e faz de qualquer jeito, mas quando é para os outros, faz impecável. Então, quando a gente faz para nós, tem que ser melhor ainda. Tem que, mesmo que seja um negocinho começando ali, para aí, você é pequeno, mas eu já te vejo como um negócio grande. Então, eu já cuidava daquilo, mesmo pequenininho, com toda a responsabilidade. Ele se posicionou. Sim. Isso faz toda a diferença, né? Que lindo. uma Que benção. história linda de ver, né? Eu já era apaixonada com essa história, com esse exemplo de vida e de superação. A jornada do empreendedor realmente não é fácil, e principalmente o empreendedor digital, né? Porque você viveu os dois lados. Você viveu primeiro o empreendedor ali fora, mais fora das câmeras, né? E depois você foi se jogando cada vez mais para o digital. Então você já viveu os dois lados. Eu fui tudo junto, tá, Lori? Com seu negócio. Já entrei de cabeça. Quando falei, você começou a vender, você já foi vendendo... no Instagram. Ah, foi direto? Tudo esculhambado, Então, bagunçado, torto lá que começaram a te pedir para fazer o curso? Era presencial e era pessoas da família, amigos e também pessoas do Instagram que foi conhecendo a minha página. Olha só, então você já se jogou direto. Já me joguei direto. Então. Não esperei o momento perfeito. Olha, eu tava na fase ainda de recuperação de depressão. Então, a minha fase, gente, eu nem me maquiava, porque para mim, eu olhava no espelho e tava ótimo. Porque eu não estava ainda com a minha autoestima resgatada. Eu estava ali meio que, sabe, Deus me entregando algumas coisas, e eu querendo recomeçar e pedir o desligamento do banco. Então, os meus primeiros stories, minhas primeiras lives, eu nem me cuidava muito. Eu estava ainda me restituindo como mulher, tudo aquilo que, sabe, que aconteceu no período de depressão. Porque o período de depressão, ele te desconfigura. Ele te bagunça inteira. É como se você se olhasse com o espelho e você se vê, sei lá, qualquer coisa. Você não se vê nem bonita nem linda, você se vê ali uma sombra. Sim. Então, no começo... eu só comecei, falei, é isso, eu gravava o story daquele meio mais ou menos e tudo mais, e é isso. É uma jornada de fé e de coragem. De fé e de coragem. E bonito de ver também, vou fazer questão aqui de honrar uma admiração que eu tenho também pelo Rodrigo. Ele faz parte de todo esse processo, esteve com você, e o negócio, o sucesso é de vocês dois, né? De nós. Eu falo que a gente vê você ali na frente das câmeras, não imagina a potência que tá ali nos bastidores, que é seu marido. E assim, é bonito de ver como é lindo o casal que vence juntos, porque apesar de tudo que você passou, de um momento de fragilidade, mas ele nunca deixou de acreditar em você. Nunca. Quando você teve a visão e você mandou para ele te apoiou. Pô, claro. Ele era o meu confidente, na verdade, além de Deus, ele era a única pessoa. Imagina que se ele fosse uma pessoa que não desse crédito para isso e fosse contra você, isso virasse um problema no casamento, talvez esse sonho tinha sido abortado. Sim, muito mais gente, porque eu ouvia ele. Porque você ouvia ele, você não queria ir contra seu marido. Não. Então, como é importante nessa parceria, não só no amor, mas nos negócios, uma parceria da vida. É a unidade que a gente fala, né? É aí que se define realmente um casamento, né, Lori? Porque embora ele achasse até loucura, tipo, você vai largar o banco, porque na cabeça dele eu sinto que ele achava meio loucura, assim, no início. Mas ele não demonstrou isso em nenhum momento. Ele não transpareceu. Ainda que ele pensasse, ele nunca falou. Nunca falou. Você quer pegar uma caminhão? Vamos lá. Ele até filmou eu passando ali, eu acho que ele tava vendo tudo aquilo, meio, meu Deus, tal, mas vamos embora. Meu Deus do céu, minha mulher ficou doida, mas vamos aqui. Mas uma coisa que ele falava pra mim, eu só quero te ver bem e feliz. Olha. Se é isso que vai te fazer bem e feliz, porque ele me viu no limbo.
então eu tô com você para tudo que vier. Olha que coisa linda. Hoje ele é meu sócio, Pois é. graças a Deus. Pois é, sócio Meu pelo braço direito, sucesso. esquerdo, perna, cabeça, Então. de tudo isso. Então, Não consigo dar um passo sem ali ter o apoio dele, então sem ter como o foi cuidado dele no maravilhoso ele negócio. acreditar, É né? verdade. E hoje Muito. viraram sócio de um negócio de sucesso e impactando muitas vidas e Glória a salvando Deus. muitas famílias. Glória a Deus. Ele é um homem de Deus Deus livre. também hoje, graças a Deus. Tudo que Sacerdote Deus da faz é assim, né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não tem erro. Consagre tudo que você fizer ao Senhor e seus planos serão bem-sucedidos. Amém. Porque isso é um fato. Quanto mais a gente estava debaixo da cobertura, era como se a gente sentisse as janelas do céu realmente se abrindo, se abrindo, se abrindo, se abrindo, se escancarando. E use todos os momentos que você puder para falar de Deus. Eu costumo dizer que eu não escolho Deus, eu não escolho lugares para falar de Deus, eu escolho Deus para falar em todos os lugares. Isso virou um mantra, assim, isso virou uma premissa nossa, porque quanto mais a gente anuncia o Evangelho, fala do amor de Deus, quanto mais a gente não negocia princípios, mais abastados a gente se torna, sabe? É como se Deus nos revelasse o seguinte: faça o que eu quero, faça a minha vontade, que do resto eu cuido. Isso. De todo o resto eu Descansa cuido, seu mas faça coração. a minha vontade. Isso. E é isso. Que lindo de ver, É. né? Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém. E eu queria que você deixasse aí um recadinho final para quem nos acompanha. Aproveito já para agradecer mais uma vez pela honra de ter você aqui conosco. Lindo poder compartilhar desse seu testemunho e ter isso aqui registrado para sempre, para todo mundo que entrar nesse canal, beber um pouquinho dessa fonte, assim, se encher de esperança e aprender a superar tantas coisas como você superou. Que alegria, nosso tempo passou tão rápido, né? Parece que Né? acabou de começar aqui, minha gente. Agora que eu ia tomar um capim de um café, Aí, que delícia. você tem que marcar mais. Vamos ter que marcar É. mais. Eu agradeço também. Que papo mais gostoso. Me senti aqui na mesa de casa, Que nesse papo. Uma delícia. Obrigada pelo convite mais uma vez. Foi um prazer, uma honra. E para você que nos assiste, o recomeço de vida, ele é para todos. Talvez você está passando por alguma situação que precise se superar, que precise recomeçar. Entenda, não tem problema em recomeçar. Problema tem em viver amargurado numa situação que já não te cabe mais. Recomece, porque às vezes naquilo que parece muito escuro, que é o recomeço, tem uma luz linda depois dessa escuridão. Você só tem que topar, enfrentar esse primeiro escuro que é o recomeço de vida. Porque grandes coisas, coisas extraordinárias estão escondidas em um recomeço. Então, eu recomecei a minha vida e eu acredito que você também pode recomeçar. E não tem idade, tem muita gente que passa metade da vida falando que é nova demais para fazer alguma coisa e outra metade fala que é velha demais e nunca está no tempo certo. Então, o tempo, na verdade, o tempo certo de recomeçar, quando algo não está mais legal, não está mais te cabendo, é hoje, é agora. Não é amanhã, não é a segunda que vem. É hoje, seja a saúde, buscar uma saúde melhor, buscar atividades físicas, você de repente está procrastinando aí, ter, né, mais disposição. É hoje, para com esse negócio que é segunda-feira, que é depois do carnaval, já começou, né? Se é depois do carnaval, você não tem mais tempo, já passou o carnaval, não tem mais essa desculpa. Mas é sobre isso, não procrastine mais, tem alguma coisa para resolver, seja no casamento, na família, uma amizade, ou mesmo a sua espiritualidade, a sua proximidade com Deus, está em falta, é hoje. Não negocia mais tempo. Começa agora. O que precisa ser resolvido na sua vida é agora. Porque cada minuto, cada dia é precioso. Se você perguntar para alguém que está no hospital o que essa pessoa gostaria de fazer se tivesse, de repente, mais um dia de saúde fora de lá, você vai ver quantas coisas essa pessoa gostaria de ter feito. Você está aí, ó, com tudo na mão, com essa máquina que Deus te deu, que é o nosso corpo. Então, se movimente, faça isso. Foi um prazer compartilhar as minhas superações, algumas das minhas superações com vocês, com você, Lauren, obrigada. Obrigada a você. Deus abençoe a sua vida, viu? Você é uma mulher maravilhosa, eu sou admiradora gigante a sua, viu? Amém, Recife. Você, o Pedro, que já são pessoas que moram no nosso coração, amamos a vida de vocês. Obrigada a vocês também, tá no nosso coração. Amém. Queria que você compartilhasse as suas redes para o pessoal te achar. Sim, ó, Instagram, olha que mesa. Você vai se lembrar quando você vê uma mesa bonita, você fala o quê? Olha que mesa! @olha que mesa é o Instagram e o YouTube também. Olha que mesa, vai ser um prazer ter você lá nas redes sociais, todos os dias tem conteúdo de mesa posta, de roupas de mesa. Seja muito bem-vindo por lá. Maravilha. Sigam para vocês acompanharem, aprenderem, se incentivarem, se inspirarem com essa mulher maravilhosa que está lá entregando conteúdo diariamente para vocês. E meu recado final para celebrar esse nosso mês de março, o mês das mulheres: seja inconformada com tudo que está te fazendo sofrer. Esse é meu chamado para você hoje, porque afinal de contas, tudo que você está passando, você pode superar.
Não se esqueça disso. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.